Amém, graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É bom estar aqui na casa do Senhor, com os irmãos. E o que nós queremos nesse momento saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te louvamos nesse instante, Senhor, pelo privilégio de poder pertencer ao teu reino, de poder fazer parte da tua família, Senhor. Nesse momento, ó Deus, queremos expressar nossa gratidão, porque de geração em geração, o Senhor tem sido o refúgio de todos aqueles que têm te buscado, de todos aqueles, ó Deus, que têm confessado o teu nome. Que nessa geração, Deus, como igreja do Senhor, nós possamos te glorificar, te exaltar, te bendizer, Deus. Que o Senhor esteja a aplicar a tua palavra em nossos corações, de tal forma que, como igreja do Senhor, nós venhamos a ser a luz e o sal dessa terra. Esteja a abençoar todos que nos ouvem nesse momento, esteja a abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, 24, do versículo 13 ao versículo 35, a palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11
e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Graças a Deus, louvado seja o Senhor por essa palavra. Eu quero pensar com os irmãos, a partir desse texto, sobre o tema chamados para um propósito maior. Chamados para um propósito maior. Esse texto retrata a situação de dois discípulos de Jesus e também a nossa, quando não sentimos a presença do Senhor Jesus em nosso meio. A palavra de Deus nos chama a atenção para a necessidade de termos discernimento, conhecimento correto do propósito de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Quando temos a clareza do propósito da morte de Jesus, não perdemos o ânimo, mas nós tornamos discípulos vibrantes de Jesus, pois Ele venceu a morte. Temos o prazer em conhecer as Escrituras, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Jesus Cristo. É interessante notar, observar o versículo 13, a expressão, naquele mesmo dia. Para nós, essa expressão significa o dia da ressurreição de Jesus, o dia da vitória de Jesus sobre a morte. Para aqueles dois discípulos, era apenas o terceiro dia da morte de Jesus. Para nós, era o dia da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte. Para aqueles discípulos, era dia de tristeza, era dia de desânimo, porque eles não haviam entendido o propósito para o qual o Senhor Jesus veio a esse mundo. Para eles, tudo havia acabado, tudo havia terminado. Eles foram dispersos, acabou a alegria, eles perderam a esperança, porque Jesus para eles estava morto. Eles, baseado nesse texto, nós podemos observar aqui que eles tinham uma visão terrena, limitada, sobre Jesus e a missão para a qual ele veio. A missão de Jesus foi bem maior do que aquilo que eles imaginavam, do que aquilo que eles pensavam. Mas o que podemos aprender de Jesus através desses dois discípulos? Primeira coisa que eu destaco aqui é que eles estavam em um caminho errado, em um caminho que não tinha a aprovação do Senhor Jesus. Quantas vezes nós decidimos, tomamos decisões de fazer algo e descobrimos que esta não tinha a aprovação de Jesus. Diante disso, somos chamados a retornar. Diante disso, nós somos chamados a refletir no caminho em que nós estamos andando. Essa situação desses dois discípulos nos ensina que precisamos rever como nós estamos andando, em que caminho estamos andando. A Bíblia nos ensina em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho ao homem que parece direito, mas no final conduz à morte. A Bíblia diz que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda agora, em todo lugar, a todas as pessoas que se arrependam, porque determinou um dia, e que com justiça há de julgar todas as pessoas. Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Jesus nos ensina que Ele mesmo é o caminho que devemos andar. Jesus nos ensina que Ele é a própria vida que devemos ter a esperança. Jesus nos ensina de que quem nele crê não anda em trevas, mas tem sempre a luz da vida. Então, eles precisavam rever que estavam em um caminho que não tinha a aprovação de Jesus. Também podemos ver aqui nesse texto que eles não conheceram Jesus. O versículo 16 fica evidente que eles não conheceram a Jesus. Eles andaram 3 anos com Jesus, viram
Jesus ressuscitar mortos, dar vida a cego, fez paralítico andar, andou sobre as águas, mas eles não conheceram Jesus. Diante disso nós podemos constatar a incredulidade na vida daqueles dois discípulos era visível. No versículo 20, eles afirmam que o chefe dos sacerdotes e as autoridades entregaram Jesus para ser condenado à morte e o crucificaram. É por isso que Paulo vai orar pelos crentes novos, os recém-convertidos ao Evangelho de Jesus. No capítulo 1, versículo 18 da carta aos Efésios, Paulo ora para que os olhos desses que se arrependeram dos seus pecados sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual eles foram chamados, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Precisamos conhecer a Jesus, o propósito para o qual ele veio. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo, com Jesus, todas as coisas. O propósito de Jesus ter vindo a esse mundo foi perdoar os nossos pecados, foi salvar-nos da condenação eterna, trazer-nos vida completa, vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Jesus veio trazer-nos paz com Deus. Estávamos em guerra diante de Deus, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Jesus veio e nos anunciou a paz de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender diante desse texto é que eles estavam decepcionados com o que havia acontecido com Jesus. Para eles, Jesus era um profeta poderoso. Para eles, Jesus era um homem poderoso em palavras e em obras diante de Deus. Eles esperavam que Jesus ia trazer redenção, libertação a Israel em relação ao domínio de Roma. Lucas, ao escrever esse evangelho, ele também escreve em Atos, no capítulo 1, versículo 4, 5, 6 e 7, o seguinte: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. As expectativas desses discípulos eram outras, eram diferentes das que Jesus havia ensinado para eles. Eles depositaram suas esperanças em algo que não era a prioridade de Jesus. Isso fica evidente no versículo 21. A proposta de Jesus sempre foi e continua sendo perdão de pecados, a vida eterna, a nossa reconciliação com Deus. O olhar desses dois discípulos estavam aqui. O apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Se nós já fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são do alto, que são de cima, porque as que são daqui perecem, elas são passageiras. Paulo nos ensina a respeito do que deve ser prioridade para nós. Quais têm sido as nossas expectativas em seguir a Jesus? Quais têm sido as tuas expectativas em seguir a Jesus? Se o nosso foco estar aqui, precisamos rever nossos posicionamentos.
Infelizmente, muitas pessoas têm buscado a Jesus não por aquilo que Ele veio fazer, mas porque querem a solução dos seus problemas apenas terrenos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo veio nos dar uma vida eterna, uma vida completa, não é aqui. Paulo nos ensina que a nossa pátria é a celestial, é eterna. Quarto ensinamento que nós podemos observar nesse texto, porque eles estavam decepcionados, eles não tinham discernimento, não conheciam as Escrituras, conforme o versículo 25 a 27. A cruz era necessária, era caminho para a glória de Jesus. Jesus, ele veio em carne para que pudesse morrer, para que eles pudessem experimentar a dor e o sofrimento em virtude dos meus e dos teus pecados. Ele deixou a sua glória nos céus, ele esvaziou-se, ele assumiu a forma humana, ele sofreu a humilhação da cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. É o único que perdoa pecados, é o único nome para a nossa salvação. Esta era a missão e o propósito de Jesus ter vindo a este mundo. Nós queremos ler ainda em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 a 24, que diz: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos buscam sabedoria, nós porém pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu quero fechar, meu amigo, meu irmão, você que nos ouve nesse momento, com 3 atitudes daqueles 2 discípulos, depois daquela conversa com Jesus no caminho de Emaús. Aqueles discípulos tiveram 3 atitudes interessantes. Eles convidaram Jesus para entrar, para repousar com eles ali na casa, onde eles estavam chegando. O dia já estava terminando, a conversa estava muito boa, e eles convidam Jesus para entrar. Eles também permitiram que Jesus partisse o pão. Era hábito de Jesus fazer isso, estar à mesa, dividindo o pão, abençoando, agradecendo a Deus. E eles voltaram para Jerusalém. Depois de Jesus partir o pão, de Jesus dar graças, os seus olhos foram abertos, e eles entenderam que eles estavam ali diante de Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador, e de que a notícia daquelas mulheres era realmente verdadeira, de que Jesus havia ressuscitado. Ele venceu a morte para nos perdoar os nossos pecados. Ele venceu a morte para nos dar esperança da vida eterna. Que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender o motivo principal da sua vinda a este mundo. Que Ele nos dê discernimento, para que nós possamos, no tempo que se chama hoje, estarmos revendo os nossos posicionamentos, para que possamos andar nos caminhos do Senhor Jesus, para que possamos ter discernimento e conhecimento das Escrituras, porque elas testificam de um Jesus que veio para nos salvar, para nos dar perdão dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Que esta palavra possa ser aplicada no meu e no teu coração, e que como igreja do Senhor, nós possamos viver essas verdades a cada dia, em nome de Jesus. Eu quero convidar nesse momento a irmã Euda, para fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia derramada nas nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Deus, que essa palavra possa ter falado aos corações aqui, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, como
servos do Senhor, não possamos estar nos acomodando, ó Pai, em meio a tantas coisas acontecendo no mundo, mas que nós possamos estar levando o Teu amor às pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão em casa nos assistindo, que o Senhor venha estar cuidando, abençoando, Deus, cada família. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Cuida de cada um. É isso que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Ficamos por aqui, que Deus esteja a abençoar a sua vida, que Deus esteja cuidando de cada um de nós e que possamos viver para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Deus abençoe a todos.